Mas a derrocada do Vasco financeira, ela começa ali. Com o rompimento com a Nations Bank, principalmente a briga com a Globo, porque a receita estava antecipada, a Globo parou de pagar, asfixiou o clube. Inclusive, me confirma se eu estiver equivocado, eu já ouvi falar que o Romário foi importante nisso, que ele socorreu o clube nesse período. Sim. Isso procede? Procede. Ele deu aporte para pagar algumas folhas salariais com o dinheiro dele nessa época. Conta um pouco desse bastidor aí, que muita gente... Porque eu vou te falar como vascaíno. Me dói, eu gosto dos dois. Eu tenho mais proximidade com o Edmundo, que eu gravo live com ele já veio aqui. O Romário também é uma figura que eu gosto. Eu, como vascaíno, me dói ver a rejeição que o vascaíno tem com o Romário, porque a percepção que eu tenho, parece que o Romário foi um jogador inexpressivo na história do Vasco e que nunca socorreu o clube. Eu acho que o que o Romário fez nessa época com o Vasco, poucos jogadores fariam. Tirar dinheiro do próprio bolso para emprestar para o clube, e eu não vejo o torcedor do Vasco tendo esse reconhecimento. E eu tenho uma percepção, que eu não sei qual é de quem está em casa, que eu vejo um processo de narrativa de fora para dentro, de querer flamenguizar o Romário, do que propriamente ele. Teve a questão lá dele ter falado, a torcida do Vasco levar lá em si pro Maracanã, que ia chorar, mas o Edmundo também, por estar sendo chamado de assassino, diga-se de passagem, no Maracanã também balançou os balangos dele lá pra torcida. Então, assim, se você for comparar um episódio com o outro, o que ofende mais? Mas a percepção que eu tenho do Vascaíno com o Romário é de demonizar ele. Um cara que, se for comparar, tem título, ganhou até mais que o Edmundo, mas o Edmundo tem essa questão de dizer que é Vasco o tempo inteiro. É um cara mais identificado. Mas eu não consigo entender todo esse hate que o Romário sofre da torcida do Vasco. Eu queria que você contasse um pouco de mais detalhes exatamente sobre esse processo. Você acompanhou, como é que foi a importância do Romário aí? Então, eu já tenho uma avaliação muito mais de dirigente do que só de torcedor. Uhum. Então, uma coisa é você avaliar, eu tenho a real percepção e a real noção do que foi feito por um ou por outro atleta dentro do clube. As negociações de contrato, quem criava mais dificuldade, quem não criava mais dificuldade. Então, a minha idolatria ela é muito mais em cima de ações concretas que são feitas no dia a dia do clube. Não só do que o cara diz para a torcida, do que ele representa no momento. Eu não posso... eu tenho que reconhecer todo o esforço que o Romário fez de se doar ao Vasco, de dar o dinheiro ao Vasco. Só que o Romário fazia essas coisas e ele não sentia necessidade de se autopromover com isso. O Romário fazia muito pouca propaganda do que ele fazia em relação ao Vasco. Fez muito pouca propaganda disso. Então a diferença disso é que o Edmundo era muito mais... Ele é muito mais, assim... expansivo quando a relação é ele com o torcedor. Ele falava mais, ele era mais aberto, assim, às coisas. O Romário era muito mais seco, muito mais... Então não cria tanta identificação com o torcedor, entendeu? Acho que a identificação do Edmundo foi maior por causa disso. Mas na verdade, os dois são muito importantes na história do clube. Eu amo os dois. O Vasco, eu acho que essa mistura de ídolo com política é muito complicada, porque você acaba expondo demais os atletas, entendeu? Eu acho que o Vasco tem atletas que são muito importantes e que hoje em dia estão muito expostos por causa da questão política. Como todo mundo que é envolvido na política do Vasco não presta, eles passaram também a não prestar. A verdade é essa. A verdade é que se envolveu em política de Vasco hoje não presta, não serve para nada. Então, eu se fosse atleta, eu jamais iria querer me envolver na política do clube, porque eu acho que o cara perde com certeza o cara perde O Vasco hoje, ele não tem um grande ídolo por isso. Porque um grande ídolo é um cara que é unânime praticamente. Ele é um cara que tem lá 90%, 95% de aprovação do torcedor. E o Vasco perdeu seus grandes ídolos por causa de envolvimento com política de clube. Aconteceu com o Dinamite, que depois, por algum motivo, recuperou um pouco, mas também no período que ele já estava sofrendo da doença, que as pessoas ficam mas que não adianta de nada, porque o cara morreu, não consegue colher os frutos disso. Aconteceu com o Edmundo, acontece com o Pedrinho, acontece com o Felipe, acontece com o Juninho. São caras que se envolveram demais na parte política do clube e acabam tendo um desgaste com o número de pessoas desnecessário. Eu acho que uma das coisas que o próximo presidente do Vasco tem que fazer é tentar recuperar esses ídolos, recuperar todos eles, inclusive os que apoiavam o Eurico, os que apoiavam o Júlio, realmente abrir caminhos para eles voltarem a ter algum diálogo mais amplo com o torcedor, sem ser ligação política com A ou com B, e voltarem a ter uma representatividade de idolatria. Eu acho que o Vasco precisa novamente recuperar seus ídolos. O Vasco hoje tem poucos ídolos ou nenhum. Eu, no meu entendimento, acho que a gente não tem nenhum. Né? Que eu quero uma concepção de ídolo, aquele cara que tem uma quase unanimidade com o torcedor. Então, o Vasco tem pessoas que hoje
odeiam o Edmundo, por exemplo, por causa de política, e a mesma coisa serve para o Romário. Passou a ser uma coisa de rivalidade entre os dois, porque um apoia um, outro apoia outro, entendeu? Acho que é muito mais ligado a questões políticas do que a questões desportivas. Eu acho que a gente tem que enaltecer as questões desportivas dos atletas, o quanto eles contribuíram para o clube, e tentar afastar o máximo dessa questão política. Você falou que o Romário fazia coisas e não fazia propaganda. Que coisas que o Romário fazia? Não, que você pode uma contar? das coisas que o Romário fez é socorrer o Vasco durante quase 6 meses, pagando a folha de funcionários, pagando a folha dos outros atletas. Isso é uma coisa que não é qualquer um que faz, tirar dinheiro do bolso para pagar o salário dos outros. Isso é uma coisa que é de extrema importância no momento que o Vasco tinha uma crise institucional e financeira absurda. Ele socorreu o Vasco no momento que o Vasco mais precisou na sua história, em termos financeiros. Isso tem que ter uma avaliação positiva do vascaíno como um todo. Então, naquele momento ali, se ele não socorresse, a gente podia ter prejuízos muito maiores, mais ações, mais processos que depois culminavam com uma dívida ainda maior. Ele ali deu um socorro importante financeiro, mas eu acho que ele fez isso muito mais porque ele também achava que podia ajudar os funcionários, podia ser uma coisa muito mais dele também, pessoal, não era uma coisa para ele se conquistar a idolatria e tal. Ele podia ter usado isso muito mais, mas não usou.